E aí meus nerds, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui na Toca do Nerd, que bom ter vocês aqui de novo. E se tem uma coisa que deixou todo mundo pulando de alegria e ansiedade nas últimas semanas foi a confirmação de que finalmente teremos uma série de Percy Jackson pelo Disney Plus, inclusive escrita pelo autor da saga de livros Rick Riordan. E para muitos fãs essa vai ser a chance definitiva de adaptar Percy Jackson de forma coerente aos livros e de trazer justiça para a saga como ela merece. Sendo que há mais ou menos 10 anos já rolou uma adaptação de Percy Jackson para os cinemas. Um par de filmes que muitos dos fãs execram muito por eles não terem muito a ver com o conteúdo dos livros. São eles Percy Jackson e o Ladrão de Raios e Percy Jackson e o Mar de Monstros. Dois filmes que não fizeram aí o sucesso tanto de crítica quanto de público que era esperado para eles e acabou que a franquia foi meio que cancelada. Sendo que eu fui introduzido à saga Percy Jackson justamente pelo filme O Ladrão de Raios que saiu em 2010. E eu tenho bastante carinho por esse filme e não acho ele exatamente o desastre que a maioria dos fãs costuma falar. É um filme que com certeza tem seus problemas, não tem muito a ver com o primeiro livro da saga, O Ladrão de Raios, e eu acho que essa basicamente é a maior crítica que é feita em cima dele, é o fato dele não parecer com o livro original. Porém, eu consigo olhar para esse filme, eu consigo assistir, eu consigo me entreter e eu vejo bastante mérito aqui. E nesse vídeo eu venho fazer o seguinte questionamento: será que Percy Jackson e o Ladrão de Raios, filme de 2010, é tão ruim quanto a gente lembrava? Será que assistindo hoje o filme ainda soa tão horrível quanto ele soava há 10 anos atrás? Vamos descobrir. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. É o seguinte, eu desenvolvi uma análise baseada nas cenas e nos acontecimentos do filme em ordem cronológica. Vou fazer algumas comparações com o livro aqui no decorrer do vídeo, mas não necessariamente o tempo todo, porque eu quero analisar o filme. E vou tentar desenvolver aqui um olhar crítico e imparcial em cima de vários dos defeitos que os fãs colocam em cima desse filme, das falhas da adaptação, né, as chamadas falhas da adaptação que muitos fãs aí pontuam. E vou tentar aqui desempenhar a missão impossível de ser o advogado desse filme. Vamos ver se eu consigo. Então, basicamente, o filme abre com aquela cena do encontro de Zeus e Poseidon no Empire State. Eu quero pular essa cena porque eu não acho ela nem boa nem ruim, apesar de eu achar bem vergonha alheia aquela cena do Poseidon saindo da água sendo um gigante. Eu gosto, basicamente, do diálogo que acontece entre Zeus e Poseidon. Dá pra ver aqui que o filme quis dar uma ênfase na rivalidade dos dois que sempre existiu na mitologia grega, mas não tem muito que a gente comentar nessa cena. Vamos passar pra próxima cena do filme, que é justamente a cena em que a gente conhece o nosso protagonista e o ator que o interpreta. Estamos falando de Percy Jackson, interpretado aqui pelo ator Logan Lerman. E deixa eu falar pra vocês, eu gosto do Logan Lerman interpretando o Percy. Ele é mais rebelde do que o Percy dos livros, é mais, digamos assim, insuportável, né? Ele tem aquela chatice do adolescente mais latente na versão dos cinemas do que na versão dos livros, mas mesmo assim eu gosto de como o personagem é desenvolvido, apesar de ser meio contra a forma como ele foi escrito. E já tirando aqui o elefante da sala, gente, todo mundo adora criticar o fato de que o Percy não tem a mesma idade no filme que ele tem nos livros. Isso não se reduz só a ele, mas a boa parte do elenco do filme. A gente vê aqui no filme um Percy na faixa dos 15, 16 anos, enquanto no livro ele começa a sua aventura, né, sua jornada, aos 12. E apesar de já ter aí muito fã pronto pra jogar pedra na escolha de atores, nessa mudança de idades, vocês já se perguntaram o porquê dessa adaptação? Porque tem muito fã que adora jogar na cara da gente o mantra de o livro é melhor que o filme porque o filme não é igual ao livro, mas nunca se pergunta o porquê das adaptações acontecerem e do porquê o filme não é igual ao livro. Eu acredito, e isso é uma teoria minha, que o motivo dessa escolha, né, dessa troca de idades, dessa adolescentização do Percy e dos outros personagens, se deve porque os produtores do filme não acharam que para essa geração, né, para a geração de 2010, funcionasse da mesma forma trazer personagens crianças. A gente lembra, por exemplo, de filmes como Harry Potter e a Pedra Filosofal, que trouxe um elenco de 11 e 12 anos para interpretar personagens que originalmente tinham 11 e 12 anos no ano de 2001. Aquilo funcionou para uma geração de uma forma e poderia, na cabeça deles, não funcionar também para essa geração. Eu acho que eles
eles quiseram tornar Percy Jackson um pouco menos infantil do que Harry Potter era no início, justamente para trazer uma dinâmica adolescente que poderia ficar mais interessante para a visão que o Chris Columbus tinha para esse filme. E eu acho que tem bastante temática adulta e adolescente nesse filme, não tem exatamente a ludicidade que a gente encontra nos livros, e é justamente por não querer adaptar dessa forma lúdica que os produtores resolveram provavelmente trazer um elenco mais velho. E deixa eu dizer pra vocês, pra mim funciona o Percy ter 16 anos nesse contexto com essa abordagem que o filme traz. Eu acho que se a gente tivesse o mesmo filme feito da mesma forma, mas com Percy de 12 anos, ia ficar meio esquisito. E isso, claro, eu não tô falando só do Percy, mas de todo o elenco que deveria ser criança e aqui é trazido como adolescente. Vamos falar então do Grover, que é o personagem que aparece logo em seguida na mesma cena. Eu gosto de como o Grover foi adaptado aqui, justamente por ele trazer características bem diferentes do Grover dos livros, que nunca foi um personagem que me atraiu tanto assim. Ele era mimadão, ele era covardão, eu não sou muito fã de personagens assim, apesar do Grover do filme trazer várias características do Grover dos livros, ele não traz tudo ao pé da letra. Sem falar que eles trouxeram um ator negro pra viver o Grover, e isso pra mim foi bastante acertado, justamente porque o trio de personagens principais são todos brancos no livro, né? E trazer um personagem negro pra integrar esse trio traz uma carga de representatividade pro elenco, e isso eu acho que é uma decisão muito acertada. Logo depois a gente tem um conjunto de cenas até bem adaptadas do livro, eu tô falando aqui da pequena cena que acontece com eles na escola. Dá pra ver que essa escola que o Percy frequenta é uma escola de garotos problema, como todas as outras escolas em que ele frequentou no passado. E só aquela cena com eles dois andando pelo corredor já diz bastante sobre isso. O filme não precisa exatamente te contar onde o Percy tá, ele te mostra e você já percebe tudo que tá acontecendo. E salta pra casa do Percy, onde a gente vai conhecer a mãe dele, a Sally Jackson, que eu acho que foi muito bem adaptada dos livros para o filme. Ela tem uma personalidade cativante, ela é carinhosa, tanto quanto a Sally era nos livros com o Percy. Eu gosto bastante da atriz que eles trouxeram, eu acho que é uma mulher carismática, eu acho que ela entendeu bem o personagem, embora ela não tenha tanto tempo assim de tela. Corta então pra cena do museu, que eu acho que é uma das cenas melhor adaptadas, melhor trazidas do livro para o filme. A gente conhece o Sr. Branagh, que aqui é brilhantemente interpretado pelo Pierce Brosnan. Eu acho que ele pegou o carisma do personagem quando eles substituíram o ator no segundo filme. Eu não curti a escalação, eu acho que o Quirrell, né, o Sr. Branagh aqui futuramente no acampamento, ele se revelaria o Quirrell. Eu acho que foi uma boa escalação, eu gosto do personagem, eu gosto da doçura, ele é basicamente o Dumbledore desse universo, gosto da forma como ele interage com Percy, não tenho nada a reclamar aqui. Com relação ao conflito com a Fúria, eu acho uma cena bem interessante, apesar dela ser muito pequena por causa do tempo corrido no filme, e já adianto, eu acho que esse filme deveria ser bem maior, ele não deveria ter só 2 horas, ele deveria ter aí umas 2 horas e meia, 2 horas e 40, tal qual, por exemplo, um filme do Harry Potter. A espada do Percy, né, a famosa caneta que vira espada, eles não trazem em nenhum momento o nome da espada, né, que a gente sabe que no livro é Contracorrente, né, a espada do Percy, como toda a espada dos heróis gregos, ela tem um nome e a dele é Contracorrente, e ela é dada a ele justamente pelo Quirrell. E eu gostaria muito que ele tivesse usado a espada pra matar a Fúria, igualmente como ele faz no livro. Seria bastante interessante, pena que eles não usaram a cena dessa forma. Logo depois da cena da morte da Sra. Dodds, né, da Fúria, o Grover leva o Percy pra casa, isso no filme, né, e os dois imediatamente partem junto a Sally pra outro lugar, que no caso seria o acampamento Meio-Sangue. Eu acho interessante o senso de urgência que o filme traz, justamente nessa questão de, olha, você acabou de matar uma pessoa que você achava que era sua professora. Será que você iria tranquilo pra casa, mesmo todo mundo fingindo que nada aconteceu ao seu redor, como acontece no livro? Eu gosto desse senso de urgência que o filme traz. Eles vão da escola do Percy, depois desse acontecimento, direto pra casa da Sally, e lá eles partem pro acampamento Meio-Sangue, ou pelo menos era a intenção deles chegar lá, mas aí eles são abordados pelo Minotauro no meio do caminho. Mas sei lá, eu acho que a cena da viagem da Sally com o Percy no livro, né, que é todo ano eles vão pra aquela casa na praia e tal, eu acho que seria uma boa chance de aprofundar a relação do Percy com a mãe e de contar um pouco da história dele e do fato dele não saber quem era o seu pai, etc. Eu acho que eles perderam aí um bom momento, e mais uma vez aí falando, acho que o filme nesse sentido deveria ser mais longo, mas eu acho que eles perderam um bom momento aí justamente pra aprofundar essa relação dos dois. Pulando aí um pouco mais pra frente, a gente tem o Grover, o Percy e a Sally chegando aí nos arredores do acampamento, e a cena da morte dela é muito parecida com o que acontece nos livros, né? O Percy derrota o Minotauro, a mãe dele vira uma névoa dourada, ela acaba indo parar no mundo inferior, né, no reino do Hades, e o Percy desmaia. E nesse momento a gente tem toda a introdução do acampamento Meio-Sangue versão filme, e eu devo dizer a vocês, eu acho muito bacana o acampamento Meio-Sangue no filme. Apesar dele perder bastante desse clima de escola de heróis que tem no livro, ele ganha mais essa atmosfera épica, sabe? Eu gosto bastante de como eles adaptaram o acampamento. E tirando o famoso elefante da sala, galera,
sinceramente, olha nos meus olhos e me responde essa pergunta. A tal da camiseta laranja era tão necessária assim? Porque uma das maiores reclamações que eu vejo no fandom de Percy Jackson é justamente que eles não adaptaram, ou pelo menos não trouxeram pro filme, o famoso uniforme do acampamento meio-sangue, que era a camiseta laranja do acampamento. E sinceramente, gente, era tão necessário que tivesse essa camiseta laranja, porque sinceramente, eu acho ela um adereço meio bobo. Ok, ela é icônica, ela aparece na maioria das fanarts de Percy Jackson, nas ilustrações, eu gosto da camiseta, eu gostaria de ter uma, mas pra aquele filme, eu acho que isso não funcionaria, eu acho que traria um ar meio infantilizado demais pro que eles queriam adaptar. E quem sabe todas essas coisas que eu tô falando que não funcionariam num ar mais lúdico venham a funcionar na série justamente porque o Rick Riordan vai escrever e vai tornar tudo com um tom mais lúdico. Aqui no filme é uma coisa um pouco mais realista e eu acho que não faz muito sentido você usar uma camiseta laranja no meio de um acampamento em que tá todo mundo querendo arrancar sua cabeça com a espada, não na violência propriamente dita, mas figurativamente aí falando. Então pra mim faz muito mais sentido que os meios-sangues usem armaduras. A cena da cabana, né, que se segue com o Percy conhecendo a forma verdadeira do Quirón e ele mostrando aquilo que seria a cabana de Poseidon, né, o chalé de Poseidon para o Percy, eu acho que é uma cena extremamente desperdiçada. Eles colocam ali uma piada com o Grover indo ver as filhas de Afrodite no final da cena, sendo que eles podiam ter usado essa cena para introduzir toda a dinâmica dos chalés no acampamento meio-sangue. E basicamente eles perdem uma ótima oportunidade no filme, que é de dar todo um lance de mistério para a paternidade do Percy, que é uma questão muito forte no livro. Porque aqui nessa cena no filme, o Quirón revela pro Percy na hora que ele é filho de Poseidon, sendo que isso é um mistério que só vem a se resolver um pouco mais tarde no livro, depois da cena da captura da bandeira, que aliás eu vou chegar lá, mas eu acho uma cena muito legal, porém ela tem aí esse errinho, eu considero como um erro aí esse desperdício do potencial de expandir o universo, de detalhar a dinâmica do acampamento e de jogar todo o mistério em cima da paternidade do Percy, mas funcionou, querendo ou não, né? Na cena da bandeira a gente tem a introdução de dois personagens muito importantes no filme, que são o Luke e a Annabeth. Com relação ao Luke, eu gosto bastante do ator que foi escolhido para fazer o Luke, porque ele me passa esse ar de garoto popular de high school, que se você não entra muito na onda dele, você se sente deslocado. Enfim, o Luke me passou essa experiência dele, de estar há muito tempo no acampamento, de saber sempre o que fazer, e até me enganou em certo momento, de realmente parecer que ele queria ajudar o Percy. Então gosto da escolha do ator, gosto de como o personagem foi adaptado, pelo menos nesse filme, neste momento. E vamos falar da Annabeth, né, gente? O curioso caso de Annabeth Chase, que na verdade pegou as cenas da Clarice, né? Pra quem não tá ligado, a Clarice é uma personagem nos livros que é basicamente uma rival do Percy, ela é filha de Ares, e ela é basicamente a dona da cena que no filme acontece na pele da Annabeth. É ela que quer arrebentar a cara do Percy, é ela que luta contra ele e o machuca. Então toda aquela sequência de batalha em que o Percy vence a captura da bandeira, ela acontece com a Clarice e não com a Annabeth, e isso é um ponto bastante esquisito do filme, em que em certo momento o Percy e a Annabeth são rivais, e no segundo momento ela tá implorando pra ir numa missão com ele porque ela gosta dele. Então pra mim não faz muito sentido, pra mim essa adaptação foi a pior coisa que o filme fez. Vamos pular algumas cenas e vamos aqui direto pra missão que o Percy é incumbido, que na verdade no filme ele sai sem permissão, mas no livro a missão é dele mesmo, ele tem todo o suporte do acampamento pra ir. Quando eles pegam aquele primeiro ônibus, que inclusive no filme é mostrado ao som de Highway to Hell, o filme decidiu cortar a batalha deles com as fúrias. E apesar dessa ser uma cena de ação bem legal no livro, eu entendo a escolha, justamente porque logo em seguida viria a cena da batalha com a Medusa. E eu acho que seria muito pro espectador duas cenas de ação tão coladas uma na outra, sem nenhum intervalo de respiro. Porque no livro você terminou o capítulo das fúrias, você pode simplesmente fechar, dar um intervalo, ler em outro momento, para depois ver a cena da Medusa como ela deveria ser. E no filme não acontece assim, né? Não tem intervalo, você não simplesmente para o filme, você pode dar uma pausa, mas no cinema não funciona assim. Então seriam basicamente duas cenas de ação quase que coladas uma na outra, e isso poderia prejudicar o ritmo do filme, então eu entendo o corte que foi feito aqui. A decisão de trazer a Uma Thurman para viver a Medusa eu acho bem acertada, porque realmente a Medusa deveria se parecer com um ser atraente, né? Uma mulher bonita e tal, que atrai ao seu olhar. E no livro, se eu não me engano, aí, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ou a edição vier me corrigir aí, a Medusa é uma velhinha no livro. Eu acho que isso nesse filme não funcionaria muito bem, justamente pela adolescentização que eu comentei no início do vídeo. Eu acho que faz mais sentido pro contexto e pra forma que o filme foi abordado, trazer uma Medusa atraente fisicamente. Sendo que aqui nesse momento começa uma das coisas mais vergonhas alheias desse filme, que é o fato do Percy usar um iPod num claro merchandising da Apple
pra fazer de espelho pra matar a Medusa. Isso é basicamente muito vergonha alheia, e isso vem a pontuar um ponto nesse filme que eu odeio, que é eles inserirem tecnologia onde não existe. No livro, a tecnologia não funciona no acampamento Meio-Sangue, você não consegue usar celulares, computadores, tablets, e eles substituem isso por outras coisas que tem mais a ver com a mitologia grega. Por exemplo, na cena da Hydra, que eu inclusive vou chegar já já, a Annabeth usa um laptop, um Skype, sei lá, pra falar com o Luke, sendo que se eles queriam fazer com que a Annabeth falasse com o Luke, seria uma boa hora pra eles introduzirem a mensagem de Iris. Pensa que legal. Eles não iriam perder esse elemento e ia ficar mais fiel ao livro, mas eles preferiram o merchandising da Apple. E falando aí na cena da Hydra, eu acho ela bem divertida, apesar dela não estar nesse livro, né? Ela não tá no Ladrão de Raios, se eu não me engano, ela tá no Mar de Monstros, no livro seguinte. Mas apesar de eu achar ela divertida, eu acho que ela poderia ter sido substituída por outras cenas que fariam mais sentido dentro da trama, trariam mais elementos para o filme, mas eles resolveram correr, colocar uma cena que não tava nesse livro, que não encaixa com a missão deles, ao invés de colocar, por exemplo, o encontro com a Quimera ou a missão que o Ares dá pra eles. Eu senti falta dessas cenas aí no filme, depois que eu li o livro. Eu acho que deveria ter tido. Inclusive, o Ares é dono de um dos conflitos principais do livro e ele foi completamente cortado, ele não é mencionado no filme, sabe? Pulando aí mais algumas cenas, a cena do hotel e Cassino Lotus eu acho muito legal, tem bastante espaço pra fazer uma adaptação legal ali, pra inserir um pouco de cultura pop naquele contexto. As músicas, né, são bacanas, as referências que vários personagens soltam são muito legais. A única coisa que eu não gosto muito é a cena extremamente vergonha alheia, que é o Grover dançando Lady Gaga lá na pista de dança e depois querendo casar com uma das meninas do cassino. Inclusive, eles perderam aí uma ótima oportunidade de inserir mais um elemento da cultura de Percy Jackson, que era a névoa, que só foi inserida aí no segundo filme. Com relação à entrada deles no mundo inferior, eu acho que foi um momento desse filme que mais uma vez sofreu por causa da curta duração dele. Esse momento nesse filme era pra ser tipo aquele momento em que eles têm que enfrentar um monte de obstáculos pra acessar um certo lugar. É quase como se fosse o momento em que Harry Potter e os amigos dele têm que enfrentar aquele monte de obstáculos pra chegar na Pedra Filosofal, sabe? Sendo que, infelizmente, eles tiveram que cortar a participação do Cão de Três Cabeças e das outras coisas que faziam parte ali do acesso ao mundo inferior, e isso acabou sendo bastante reduzido. Porém, uma parte que eu gostei muito desse acesso deles do mundo inferior foi justamente a Persephone, que eu achei uma personagem bem legal, bem sensual, e também a figura do Hades aí, mimetizando o visual de um rockstar como Bob Dylan ou o Zé Ramalho, e aqui eu reforço aqui como eu gosto do humor do Grover nesse filme. Não, olha, continua na pegada do Zé Ramalho, é mais bonitinho. Eu gosto dessa personalidade do Hades descolado e ao mesmo tempo cruel, eu acho que funciona bem pro personagem. Me lembra aí bastante que poderia funcionar bem como uma adaptação do Hades da Disney, lá do filme Hércules. Porém, as coisas aqui começam a ficar muito diferentes do livro, começam a degringolar bastante, começam a perder um pouco a noção. E a primeira coisa que me vem à cabeça aqui é, desde o início do filme lá, o Luke deu a eles um mapa para 3 pérolas de Perséfone. Sendo que desde o início, como é que ninguém se questionou como é que eles iam voltar com a mãe do Percy do mundo inferior se eles só tinham 3 pérolas? Alguém ia ter que ficar por lá e ninguém atinou pra isso em momento nenhum. No livro até que faz mais sentido aquela deusa da água lá só ter 3 pérolas pra dar ao Percy, mas aí toda a jornada aqui no filme se resumiu a eles indo atrás das pérolas de Perséfone pra ter algo capaz de fazer eles voltarem do mundo inferior. E ninguém se questionou o fato deles só terem 3 pérolas e eles serem 4 pessoas no final da jornada. Pulando mais algumas cenas, eu gosto aqui do conflito físico que foi criado com o personagem do Luke no filme, até porque afinal de contas ele é o vilão principal da história, mas eu acho que eles perderam uma boa chance aqui de explorar outros conceitos que poderiam vir a ser aproveitados em filmes seguintes, como a influência do Cronos ali no Luke, como ele bolou todo um plano mega complexo para fazer com que ninguém suspeitasse dele, como ele colocou o Ares na causa dele, sabe? Inclusive toda a batalha do Ares, que é basicamente o clímax do livro, é cortada nesse filme e substituída para uma batalha com o Luke, que eu não acho ruim, eu acho bacana, sendo que eu acho ela mó simplesinha, eu acho que faltou bastante no diálogo entre os dois, eu não senti aquela rivalidade bacana que eu senti lá no começo do livro, e apesar de, como eu já disse, eu gostar do personagem do Luke, eu sinto que ele poderia ter feito mais nesse filme, sabe? Eu acho que ele se resumiu a pouquíssimas cenas, pra ele ser, né, tido como vilão principal do filme, ele se resumiu ali a participação
participação dele a muito poucas cenas, e ele poderia ter tido muito mais espaço, e muito mais falas, e muito mais participação na trama do filme como um todo. Aí eu acho que realmente foi um pecado do filme não ter desenvolvido o personagem. E ao final disso tudo, basicamente, eu gosto de como o filme acaba, sabe? Eu não sei se eles estavam querendo fazer só um filme por enquanto, e aí a depender do sucesso desse filme, eles fariam uma franquia em cima, como continuaram aí com o Mad Monstros, mas eu sinto que esse filme tem início, meio e fim, que ele não depende de cliffhangers, ele consegue cativar, ele consegue te manter entretido pelo que ele tá te oferecendo e não pelo que viria a seguir, sabe? E apesar dele ser bem diferente dos livros em alguns momentos, dele desvirtuar várias partes do livro, eu acho que é bem capaz de você conseguir apreciar esse filme, você não tendo lido o livro. Ele se torna um filme mais interessante se você não conhece a história do livro, que é, unanimemente falando aqui, mais complexa, melhor desenvolvida, melhor escrita, todos os méritos para a história do Rick Riordan, gente. A história que ele criou é 10 vezes mais interessante do que a história vista no filme, mas esse filme consegue ser simples, consegue ser divertido, consegue ser entretenimento bom se você, por exemplo, tá vendo uma sessão da tarde, tá zapeando aí entre os canais da televisão e de repente encontra esse filme. Eu acho que não tem isso de todo filme tem que ser o melhor filme de todos os tempos, o mais épico, o mais inteligente. Tem alguns filmes que simplesmente são entretenimento, e Percy Jackson e o Ladrão de Raios, na minha opinião, é um entretenimento bem interessante. Mais uma vez, ele perde muito se comparado ao livro, porém, se você isola o filme como um todo, ele se torna um entretenimento bem legal. 2 pontos para Percy Jackson! E é isso, galera, essa foi a minha análise do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e a minha conclusão é que ele não é tão ruim quanto todo mundo vive falando, e vale a pena você reassistir pra confirmar tudo isso que eu te disse aqui. E se você gostou do conteúdo desse canal e é a primeira vez que você tá passando por aqui, por favor, se inscreve no botão vermelho aqui embaixo e clica no sininho pra receber todos os uploads. Cada vez que um vídeo é postado, você tem uma notificação no seu celular pra te lembrar aí. Não se esquece de apertar nesse sininho. Não sai da página desse vídeo sem clicar no dedão pra cima embaixo. Clica no gostei pra você conseguir que esse vídeo chegue pra mais gente, que ele crie bastante engajamento e o YouTube veja que a gente tá crescendo aqui. Quer me ajudar mais ainda? Então pega o link desse vídeo aqui em cima e manda pros seus grupos no WhatsApp pra todo mundo ver. E falando em inscritos em WhatsApp, deixa eu falar uma coisa rapidinho pra vocês. Nós atingimos recentemente a marca de 800 inscritos. Eu tô muito feliz com o quanto a gente tá crescendo juntos, e em comemoração a essa marca eu decidi criar aí um canal de comunicação mais direto com a galera aqui do canal que me assiste. Então eu criei um grupo no WhatsApp com os inscritos mais assíduos e participativos do canal. Vai estar o link dele aqui embaixo na descrição pra você simplesmente clicar e entrar no grupo. Tem muita discussão bacana lá. A galera de lá fica sabendo dos temas dos vídeos antes de todo mundo, recebem aí bastidores, podem participar do vídeo e basicamente você vai ter contato direto comigo, vai conseguir discutir aí com a galera que tá lá no grupo os temas dos vídeos ou temas de cultura pop no geral. É um grupo bem legal, bem aberto, todo mundo é muito gente boa, então vale muito a pena você entrar e conhecer essa galera e a mim. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!